O colapso do dólar americano. Essa é uma profecia que a gente ouve há décadas, não é mesmo? E, no entanto, aqui estamos nós e o dólar continua firme e forte, o rei indiscutível do sistema financeiro. Mas por quê? A resposta não está guardada em cofres de ouro, não. Na verdade, ela está fluindo pelas artérias da economia global. Essa é, literalmente, a pergunta de US$ 1 trilhão. Com dívidas gigantescas, crises que abalam o mundo, o que é que segura o dólar, impedindo que ele desmorone? A verdade é que o lastro dele não é bem a confiança, mas algo muito mais palpável. Ok, é aqui que a história fica realmente fascinante. O verdadeiro alicerce do dólar por quase 50 anos não foi o ouro. Foi o chamado ouro negro, o petróleo, e foi essa aliança que forjou um dos sistemas geopolíticos mais poderosos e, ao mesmo tempo, quase invisíveis da nossa história recente. Mas como é que essa aliança tão improvável nasceu? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, para uma época de crise, quando os Estados Unidos se viram obrigados a fazer uma jogada de mestre para não perder o controle do jogo financeiro mundial. Pensa só, depois da Segunda Guerra Mundial, o sistema de Bretton Woods colocou o dólar no topo, com a promessa sólida de que cada nota podia ser trocada por ouro. Só que os gastos absurdos dos Estados Unidos, especialmente com a Guerra do Vietnã, tornaram essa promessa impossível de cumprir. Aí, em 1971, veio o famoso choque Nixon, que cortou essa ligação para sempre. De repente, o dólar não tinha mais âncora, o sistema financeiro global ficou à deriva e o poder americano, olha, estava por um fio. Mas, como dizem por aí, no meio do caos também surge oportunidade. A crise do petróleo de 1973, que chocou o mundo com embargos e preços que foram lá para cima, acabou se tornando o palco improvável para a salvação do dólar. A ideia era, se a moeda não pode mais ser lastreada em ouro, talvez ela possa ser lastreada na commodity mais essencial do planeta. E aqui está a jogada de gênio, firmada num acordo secreto. Em 1974, nos bastidores, o secretário do Tesouro William Simon costurou um pacto com a Arábia Saudita que mudou as regras do jogo. A proposta era simples, mas revolucionária. Os sauditas garantiriam que todo o petróleo da OPEP fosse vendido exclusivamente em dólares. Em troca, os Estados Unidos ofereceriam proteção militar e, o ponto-chave, os reinos do Golfo usariam seus lucros gigantescos para comprar títulos da dívida americana. E esse mecanismo engenhoso ganhou um nome: reciclagem de petrodólares. É um ciclo perfeito, veja bem. O mundo inteiro precisa de dólares para comprar petróleo. E os países produtores usam esses mesmíssimos dólares para financiar o governo americano. O dólar não precisava mais de ouro. A partir daquele momento, ele passou a ser lastreado pela própria energia que move o mundo. Esse sistema não só salvou o dólar do colapso. Ele entregou aos Estados Unidos uma coisa que o economista Jacques Ruff chamou de privilégio exorbitante. Basicamente, um superpoder econômico sem igual. Vamos dar uma olhada nas consequências diretas disso. E o ponto central é este: como o mundo inteiro era forçado a ter dólares, os Estados Unidos podiam simplesmente imprimir dinheiro para financiar seus déficits sem que a moeda perdesse valor, um luxo que nenhum outro país tem. Esse privilégio permite não só financiar o governo, mas também usar o sistema financeiro como arma, aplicando sanções e controlando o fluxo de capital no mundo. Na prática, os Estados Unidos se tornaram o banqueiro do planeta. Claro, toda moeda tem duas faces. Para os países produtores, o acordo significou uma riqueza inimaginável. É verdade, mas o preço foi alto, uma dependência total da proteção militar americana e a vulnerabilidade de suas economias. Muitas vezes, elas sofrem da chamada doença holandesa, que é quando o petróleo domina tanto que acaba sufocando qualquer outra indústria. No fim das contas, a soberania desses países ficou amarrada às políticas de Washington. Bom, um sistema que beneficia tanto um lado está praticamente pedindo para ser desafiado. E ao longo das décadas, alguns líderes ousaram tentar se libertar do domínio do dólar. As fontes que analisamos mostram que o preço dessa ousadia foi muitas vezes extremamente alto. O primeiro grande desafio público veio lá do Iraque. No ano 2000, Saddam Hussein anunciou que passaria a vender seu petróleo em euros. Isso foi um ataque direto ao coração do sistema, a exclusividade do dólar no comércio de energia. Mas um desafio ainda mais radical viria da Líbia. A visão de Muammar Gaddafi era muito, mas muito mais ambiciosa. Ele não queria só trocar o dólar pelo euro. O plano era criar uma moeda pan-africana totalmente nova, o dinar de ouro, lastreada em ouro de verdade, para quebrar de vez a dependência do sistema financeiro ocidental.
Um plano dessa magnitude, se desse certo, poderia ter criado um efeito dominó. A cronologia dos fatos, segundo as fontes, é notável. Nos anos em que Gaddafi promovia ativamente o dinar de ouro, a pressão internacional cresceu até culminar na intervenção da OTAN em 2011 e na queda de seu regime. A análise de vários documentos e e-mails da época sugerem que proteger o sistema do dólar foi sim um dos fatores estratégicos na intervenção. E agora, avançando para os dias de hoje, essas placas tectônicas geopolíticas estão se movendo com tudo. O sistema que parecia inabalável por 50 anos agora está mostrando rachaduras bem visíveis e as razões para isso são estruturais. Basicamente, 3 grandes mudanças estão balançando os alicerces do sistema. Primeiro, os Estados Unidos, com a Revolução do Xisto, deixaram de ser o maior cliente e viraram um grande concorrente no mercado de energia. Segundo, as sanções contra a Rússia mostraram para todo mundo que suas reservas em dólar não estão seguras de decisões políticas de Washington. E terceiro, e talvez o mais importante, o centro de gravidade do consumo de petróleo mudou de lado no globo. Este gráfico simples resume a nova realidade geopolítica. Lá nos anos 70, os Estados Unidos eram um cliente que não dava para recusar. Hoje, esse cliente é a China, e a regra de ouro dos negócios é clara. Quando seu maior comprador quer pagar na moeda dele, a gente escuta. E isso nos leva a uma notícia que, seria impensável há uma década. A Arábia Saudita, a peça-chave daquele acordo de 1974, agora está negociando abertamente para vender seu petróleo para a China e receber em yuan. Não é mais segredo. É um sinal claríssimo de que a exclusividade do dólar, a alma do sistema petrodólar, está se rompendo. O sistema petrodólar foi sem dúvida o alicerce do poder americano no último meio século. Mas hoje, suas fundações estão sendo corroídas pela ascensão da China, por novas alianças como os BRICS e pela transição energética global. O fim do domínio absoluto do dólar pode não ser amanhã, mas a era do tal privilégio exorbitante parece estar chegando ao fim. O que nos deixa com a pergunta que vai definir o século XXI. O que é que vai abastecer o poder nos próximos 50 anos?